Bom dia, senhoras. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Estava escutando um louvor. Adoro assim começar o dia desse jeitinho mais calmo. E pra gente iniciar aqui hoje o nosso quinto dia de live, eu quero começar contando uma história para vocês que mudou completamente a minha percepção sobre um determinado assunto e eu tenho certeza que vai mudar de vocês também, mas para vocês entenderem melhor, deixa eu começar contando. Tinha uma menina que ia numa escola e ela estava sempre muito suja, com a roupa suja, ela suja, era uma menina pequena. E aí todos os dias acontecia a mesma coisa, ela ia para a escola sempre com a mesma roupa, suja, até que um belo dia a professora decidiu dar um vestido novo para essa menina. Então ela chegou na escola, tirou aquela roupa suja e velha e colocou um vestidinho azul. Ela ficou tão linda, ela foi para casa e quando a mãe olhou para ela, ela ficou apavorada e disse: "Nossa, como tu tá linda!" Só que não combinava ela com aquele vestidinho azul novo, toda suja. Então a mãe disse: "Eu vou te dar um banho." A mãe deu um banho nela e quando ela saiu, ela estava cheirosa de banho tomado com um vestido novo. Os irmãos chegaram em casa, olharam e disseram: "Nossa, como ela tá linda!" E se olharam e perceberam o quanto eles estavam muito sujos. Decidiram que iam tomar um banho. Moral da história: final do dia, eles decidiram limpar toda a casa porque estava suja. O pai chegou em casa, olhou para tudo aquilo e disse que ia começar a pintar as paredes porque a casa estava muito limpa e não combinava aquelas paredes toda descascada e suja. Todos estavam limpos, de banho tomado, cheirosos, com roupinhas limpas e a casa ia começar a ser organizada e pintada pelo pai. Isso não é sobre o vestido azul, mas é que muitas vezes a gente precisa ser esse vestido azul. Sabe aquela mudança que a gente quer na nossa vida, no nosso relacionamento, dentro da nossa casa, nas nossas amizades? Ela precisa sempre começar por nós. A mudança nunca vai começar no outro. A gente pode achar que o outro está errado, que o outro faz coisas que a gente não gosta, mas nós precisamos ser o vestido azul, assim como naquela história. A menina chegar com um vestido azul mudou toda uma família. E muitas vezes esse vestido azul precisa ser nós. Então vamos iniciar aqui com a nossa convidada. Espero que vocês tenham conseguido pegar isso também, sabe? Virar essa chave, porque quando eu escutei essa história, para mim foi exatamente isso. Eu entendi que a mudança é sempre por nós. Deixa eu já convidar aqui a gente. Senhoras, me digam se vocês estão me escutando bem. Coloquem aqui nos comentários para mim, por favor. Pra gente, convidei a Jéssica aqui. Bom dia, Thaís, Michele, Juzinha, saudades, Duda. Vamos entrando aqui. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo ótimo. Escutando bem? Tô te escutando bem. Você tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Perfeito. Então vamos lá, conta um pouquinho para as meninas quem é a Jéssica e sobre o teu autocuidado. Quando que tu começou a entender que o autocuidado seria uma ferramenta importante para os teus dias? Se teve algum momento ou se foi aos poucos, se em algum momento aí tu te abandonou. Então conta um pouquinho para nós e para as meninas que eu também quero conhecer a tua história. Bom, a minha história, é claro que não vai dar para ficar, né, toda nessa live, mas vou dar um resumão aqui. Eu sou a Jéssica, eu sou casada, eu sou mãe de 6 bênçãos, de 6 bebês. Eu sou confeiteira, trabalho na área da cozinha ali, né? A minha mãe sempre trabalhou nessa área, né, da cozinha, então eu sempre me identifiquei assim com essa área, né? E também, apesar de ser uma área que eu gosto muito de trabalhar, porque a gente sempre tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? Para que o nosso serviço seja leve, para que a gente não seja assim um fardo, uma carga a mais, fora das que a gente já carrega, né, no nosso dia a dia. E então eu fui para esse ramo assim da cozinha, né? E falando sobre a questão do autocuidado,
as pessoas, muitas vezes, que me conhecem hoje, nos dias de hoje, não a Jéssica de antes, elas pensam assim, me vem às vezes assim, guria, como é que tu dá conta, como é que tu consegue, por questão das crianças, né? Tu tá sempre bem, tu tá sempre... Eu sempre digo assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil, mas eu comecei, isso foi algo que eu busquei para mim, essa serenidade, né? Essa forma de conseguir conciliar tudo. E o meu autocuidado, o olhar para mim, ele começou mesmo quando, após uma oração errada, uma atitude errada, né? Que eu tomei. Um pedido, algo que eu quis, que eu desejei, sem consultar a Deus, dentro daquilo que eu gostava de fazer, né? Eu, na verdade, pedi para Deus, né? Um trabalho, um emprego, conforme eu queria. E especifiquei ali, eu quero um trabalho de segunda a sexta, assim, 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 assim. Só que nessa altura, de quando eu comecei a trabalhar, eu já estava na igreja, sou cristã, faço parte do Ministério Assembleia de Deus. E eu pedi esse serviço em oração, pedi. E o Senhor, pela sua vontade permissiva, porque existe duas vontades, né, em Deus. Existe a vontade permissiva e existe a vontade soberana, né? A vontade soberana de Deus é algo que Deus nos dá quando estamos prontos a receber, quando Ele quer nos dar, né? Ele nos dá. E a vontade permissiva de Deus é aquela vontade que, na verdade, não é para nós, mas Ele permite, porque nós estamos pedindo. Então, foi isso que aconteceu. E eu comecei a trabalhar numa escola, na cozinha, e aparentemente estava tudo bem. Estava tudo maravilhoso ali, eu gostando de trabalhar com as meninas. Nunca tinha, assim, trabalhado fora, em grupo, né? Com as crianças, enfim. Só que começou a ficar muito difícil. Muito difícil. De trabalhar o dia todo. De chegar em casa, ser mãe, ser esposa e ser serva de Deus. Ter que ir para casa de Deus, ter que fazer as coisas de Deus. Ficou muito difícil. Ficou assim, ó. E eu fui me deixando. Eu fui indo assim no automático, sabe? Um dia após o outro, até que eu não aguentei, né? E eu pensei assim, e agora? Como que eu vou reverter essa história? Como que eu vou chegar a Deus e dizer que eu não quero mais aquilo que eu pedi? E o mais incrível é que ele me deu conforme eu pedi. Conforme era a minha oração. E eu fiquei com vergonha, assim, de ter que colocar diante dele aquela situação, ó Senhor, sabe um sentimento de fracasso? Senhor, eu não consegui. E agora? Como é que nós vamos fazer? Só que Deus por si, ele é muito bom, né? Deus, ele é bom o tempo todo. E a vontade dele para nossa vida, a palavra de Deus vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável, né? E que as bênçãos do Senhor, elas não nos acrescentam dor. E eu pensei, Senhor, a tua palavra diz que as tuas bênçãos não nos acrescentam dor, mas para mim tá bem difícil, né? Se o Senhor abriu essa porta, como que eu não tô conseguindo dar conta? Olha como é que eu tô. Eu engordei muito nesse trabalho. Muito. Até hoje eu sigo num processo de emagrecimento, né? Eu era bem eu acima do peso que eu já sempre pesei, eu estava pesando quase 20 quilos a mais nesse trabalho. Quando eu me olhei para mim, eu disse, meu Deus, olha como é que eu tô. Assim, totalmente também desequilibrada, né? E eu disse, não pode ser que Deus queira isso para mim. Não é assim que eu tenho que viver. Eu não conseguia ser mãe, eu não conseguia ser esposa, eu não conseguia ir na igreja, fazer as coisas de Deus como eu teria que fazer. Até que um dia, eu parei numa emergência psiquiátrica. Totalmente desequilibrada. E o médico por si, eu fui sozinha. Quando eu vi, eu tava lá.
eles me atenderam tudo e o médico, ele chamou meu esposo, ligaram pro meu esposo foi lá e ele conversou comigo e depois ele conversou com o meu esposo. E ele disse assim pro meu esposo, olha, aparentemente assim tá tudo bem com ela, por fora, o exterior dela tá tranquilo, porque ela diz que ama os filhos e que ela, né, gosta. O casamento não aconteceu nada, não morreu ninguém, não tá tudo, ninguém tá doente, tá tudo certo. Então, o que ela tá sentindo é algo que é dentro. E então ali ele me medicou, tudo, eu fiquei mais tranquila e eu e meu esposo viemos para casa. Meu esposo conversou comigo e quando eu consegui raciocinar o que estava acontecendo, que eu tinha chegado assim no meu limite, em algo assim totalmente desequilibrada, eu disse não, Senhor, isso não tá certo. Eu sou mãe de 6 filhos, não que eu não possa passar por uma situação de ansiedade ou de depressão, mas eu creio em ti, eu creio na tua palavra, eu sou completa. Eu tenho tu, que é o principal de tudo na minha vida e por que, né, que eu tô assim. E ali o Senhor, ele me abriu os olhos, né? Filha, as orações mal feitas, mal pedidas, elas nos levam a algumas consequências, né? E esse é o resultado daquilo que tu mesmo me pediu. Não era minha vontade para ti, mas tu me pediu. E assim eu fiz, né? A palavra de Deus vai dizer também que a gente pedir e não recebeis porque pediu mal, né? Às vezes nós não sabemos pedir. E então ali foi quando eu dei um basta, né? Não, eu não posso mais estar nessa situação, né? E fui para a oração novamente. Ali me sentindo eu mesmo por mim mesmo, por ter me colocado, porque eu entendi que eu me coloquei nessa situação, né? E me sentindo ali humilhada, né? Senhor, e agora me socorre. E o Senhor foi bom comigo, né? Eu entrei em contato lá com o pessoal da escola e imediatamente, e aí eu consegui ver o cuidado de Deus comigo, né? As meninas da escola ali, a coordenadora, a diretora da escola, elas percebiam que eu não estava bem, né? E que eu já tinha mudado um pouco do quando eu tinha entrado, né? E ela disse assim, e elas são minhas amigas até hoje. A gente, assim, ó, foi da escola para a vida. Então elas falaram assim, Jéssica, nós já sabíamos que tu não estava muito bem. E tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente sente muito, muito de verdade a tua falta. Nós vamos sentir, as crianças vão sentir, porque eu nunca deixei a situação que eu tinha me colocado afetar o meu trabalho, né? Mas pelo jeito de eu ser, elas sabiam que muitas vezes eu não estava bem, né? E então ela ali fez os papéis tudo certinho, né? Me demitiu ali. Foi um chororô no dia, assim, no escritório, as gurias chorando, as crianças, né? Também, quando eu fui me despedir deles fizeram cartas para mim. Olha, foi muito lindo. E eu saí e orei e comecei tudo de novo. Então ali eu entendi que a gente precisa ter uma prudência antes de agir, antes de pedir, antes de orar. A gente precisa pensar, analisar, porque o próprio Deus, ele coloca aquilo que é para nós no nosso coração. A palavra de Deus vai dizer que é de Deus o querer e o efetuar. Então ele quer que sejamos e quer fazer que sejamos, né? Eu estava olhando o meu devocional agora há pouco, antes de nós começar, e falava justamente sobre isso, né? O Senhor ama fazer aquilo que ele fala, né? O Senhor faz como ele falaste. Ele gosta, ele ama se sentir assim, que conseguiu cumprir algo que ele mesmo falou na nossa vida, né? E eu disse assim, Senhor, então olha só a palavra, porque essas coisas que eu tô falando aqui, o Senhor já tinha colocado, né, no meu coração. Eu disse assim para Deus, Senhor, como é que eu vou falar, né, com as meninas sobre o autocuidado?
E o maior exemplo, assim, que o Senhor me trouxe na mesma hora, assim, foi essa questão que eu passei, né? Então, desde ali, eu levantei, né, a cabeça, eu consegui dar a volta por cima, eu consegui resgatar muitas coisas que estavam se perdendo, assim, dentro da minha casa, no meu relacionamento, com os meus filhos. E hoje, graças a Deus, eu estou bem, né? E as pessoas, elas me olham assim e se apavoram às vezes. Porque elas dizem assim, como que tu consegue? Porque às vezes elas têm 1, 2 filhos, eu tenho 6. Elas dizem assim, menina, me diz, como é que tu faz? Que tu tá sempre bem, que tu tá sempre sorrindo. Tá, parece que tá tudo sempre no controle. E eu sempre digo, né? É a oração, a força em Deus. A palavra de Deus vai dizer que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, né? Não é fácil. Claro que não é. A gente passa todo dia por diversos desafios. Nós passamos por desafios. O Senhor, ele nos compara como um navio marcante, né? Em Provérbios 31, na mulher virtuosa ali. Ele é um navio enorme que carrega muito peso. Muito peso. Pensa a estrutura que precisa ter esse navio para carregar todo o peso que ele carrega, para viajar, né, a distância que ele viaja. E o Senhor, ele nos compara com esse navio, né? E também ele vai dizer que nós somos preciosas, que nós excedemos o valor do rubi. Nós somos rara. A mulher virtuosa, ela vai começar assim, mulher virtuosa, quem o achará? Esse o achará não é a questão de que alguém procura, vai lá, eu achei. O Senhor está querendo dizer quem consegue ver que ela é virtuosa. Porque no nosso dia a dia a gente está sempre em todos os lugares, né? Então, aqui, quem é que consegue enxergar que essa mulher é virtuosa? É isso que o Senhor está falando. Quem o achará? Quem vai perceber que ela é virtuosa? Quem achar, achou como um diamante. Né? Então, eu comecei a me agarrar nessa palavra de Deus, né, da mulher virtuosa. Eu disse, Senhor, eu quero ser essa mulher. Se isso é uma promessa tua, eu quero ser essa mulher. Então, tem tudo dado certo, assim, né? Eu tô trabalhando em casa, eu me achei na confeitaria, algo que eu sempre fui, assim, da cozinha, mas, assim, aquela cozinheira da comida, do restaurante e tal. E hoje em dia eu faço bolos e doces, que nunca foi, assim, a minha especialidade. Nunca foi minha especialidade. E o primeiro bolo que eu fiz foi por uma afilhada minha. Eu fiquei surpreendida com o bolo. Eu disse, será? E foi assim, sabe, depois de tudo isso que eu tava me reinventando ali, me reencontrando, me reconectando comigo mesma. E eu disse, será? E meu esposo disse, olha, tu leva jeito para isso, ficou muito bom. Então ali foi indo assim, e as pessoas foram me pedindo, as pessoas mais conhecidas, mais próximas de casa, assim, faz o bolo para nós, faz isso, faz isso. E hoje, né, para a glória de Deus, eu trabalho em casa, tenho bastante cliente, e o meu resultado foi assim, evoluindo a cada passo, a cada desafio. Nunca fiz curso de confeiteira, nada. As pessoas olham e dizem, teu trabalho é impecável, fez curso. Não, nunca fiz. É algo que Deus tinha para mim. Mas eu não soube pedir, né? Na época, e ele me concedeu aquilo que eu estava pedindo, mas que realmente não era para mim, né? Apesar de eu gostar. Mas eu sou a Jéssica, eu acompanho vocês ali no grupo. Às vezes, por causa da correria, eu não consigo ali botar uma palavra, falar algo. E eu oro ao Senhor, eu digo assim, Senhor, me ajuda às vezes a colocar uma palavra ali para as gurias, né? A dizer algo para elas. A Jéssica Quinês, querida minha amiga, a gente não consegue às vezes estar juntas como a gente queria estar. O Senhor até tem um propósito através da minha vida e da dela, mas é bem difícil quando o Senhor coloca ali um propósito na vida de uma pessoa, começam automaticamente a se levantar ali os desafios, né, as provações.
Mas ela é uma querida, ela que através dela que eu vim, né, pro grupo de vocês. Então, é isso, meninas. Eu acho que eu tô até falando demais, não tô deixando a Mai falar. Mas é isso, assim, sabe? E hoje eu consigo ser, assim, quem eu sou. Eu sou essa pessoa, eu sou a Jéssica que eu fui, eu fui refeita por Deus, né? Eu passei na olaria dele. Ele me refez. Eu estava prestando atenção no que tu estava falando no início da live ali sobre o vestido azul. Uhum. E eu disse assim, uau, isso é o que o Senhor faz com nós. Ele nos dá um banho. Ele vai usar o primeiro. Ele precisa apenas do primeiro, de alguém da casa. E a glória de Deus, a presença de Deus, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, né? Então ele nos lava, ele nos limpa e isso automaticamente vai refletir na volta dentro da nossa casa, porque o nosso ministério ele começa dentro da nossa casa, né? Então eu achei linda a história ali que tu estava falando. Eu disse assim, o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor nos lava, nos limpa, a gente chega ali na tua presença todo sujinho, todo errado, todo. E o Senhor vai lá e nos dá um banho de misericórdia e nos refaz. E isso é notável, é palpável, as pessoas conseguem ver, conseguem e se inspirar, né? Se inspirar. O Senhor disse, sejam meus imitadores, né? Porque eu imito o Pai. Então, se nós caminharmos nos caminhos do Senhor, conforme Ele quer que façamos, que sejamos, tudo dá certo. E isso reflete no nosso redor. Jé, eu te digo assim que eu ficaria aqui, eu acho que um dia inteiro conversando contigo, não só eu, mas tenho certeza as meninas aqui estão colocando várias coisas nos comentários, porque de fato tu é uma mulher que transmite essa leveza. E eu fiquei, meu Deus, ela tem 6 filhos, a gente sabe, eu também tenho uma menininha, as meninas aqui também são mãe, e o quanto muitas vezes a gente diz, ai, como eu tô cansada, eu nunca mais vou usar essa palavra agora depois de ter. Eu não posso. Mas o quanto tu trouxe é um assunto que é muito profundo, né? A gente chegar no limite, muitas vezes até num burnout, numa depressão, em crises de pânico, ansiedade, é muito desafiador. E hoje isso ainda é um tabu, né? As pessoas não falam. E tu trouxe isso aqui para a live com muita leveza. Ao mesmo tempo, tu poderia ter se vitimizado, né, diante da situação. Tu poderia ter ficado entregue ali, mas não. Tu entendeu que da mesma forma que tu fez uma oração e ela foi respondida, tu mesma precisava organizar aquela Isso. situação. Porque a gente sempre se coloca em todas as situações, então a gente precisa ter essa maturidade e humildade. Eu sempre digo, botar a sandalinha da humildade e voltar lá para Jesus no nosso quarto, ajoelhar e pedir esse discernimento. Então, eu fico aqui muito feliz. Eu quero que você fale mais no grupo, por favor. A tua história é linda, mais mulheres precisam conhecer. Pessoas que nem tu, leve, que não se vitimizam, que dão a volta por cima de uma forma tão linda. Então, eu queria agradecer aqui todas as meninas que ficaram aqui conosco, agradecer a tua presença. Eu não imaginava, imagina, quantas mulheres a gente tem ali no grupo com histórias tão lindas assim. Eu acho que até vou fazer uma chamada ali, vou chamar essa mulherada aí pra gente poder conversar mais. E fiquei muito feliz com tudo que tu nos trouxe. E aí, só pra gente finalizar agora, que mensagem que tu deixaria para as meninas que estão aqui, para as pessoas que vão assistir depois a nossa live? Ó, eu posso deixar uma mensagem dentro daquilo que a palavra de Deus nos fala, né? No livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 39, no versículo 9, no capítulo 1 e no versículo 9, o Senhor vai dizer assim, não fui eu que te ordenei, não fui eu que te mandei, seja forte e corajoso, né? É isso que eu deixo assim, né? Ser forte e corajoso. Ser forte não significa que nós vamos estar, né? O Senhor, ele disse assim, ó, sejam firmes. A palavra de Deus diz para nós, sejam firmes, sejam fortes. Ele nunca disse assim, ó, estejam sempre bem.
Estejam sempre, porque isso a gente sabe que não acontece. Mas firme sempre. Sempre firme. O Senhor vai nos comparar como o cedro do Líbano, né? Que ele tem uma raiz profunda e ele se alimenta da água lá. O final da raiz dele vai se alimentar porque ele é muito grande para fora. O cedro ele é algo que fica muito grande e o alimento, a água que ele tira é lá do fundo, né? Então ele consegue se manter firme. Quando vem os ventos ele chacoalha por ser algo, né, ali de uma estrutura muito grande, mas ele permanece firme. Nem sempre bem quando vem os ventos ali ele está todo se batendo, mas sempre firme. Então é isso que eu deixo assim para nós sermos sempre constantes e firmes, porque a procrastinação que nos coloca muitas vezes em certas situações, né? É fazer aquilo que o nosso consciente nos diz que nós devemos fazer, que tem que ser feito, né? Não é fechar os olhos assim, colocar uma venda para todos os problemas, para todas as situações e fingir que não está vendo. Não é isso, né? É justamente ter prudência para enxergar tudo isso. Que foi quando eu consegui enxergar o que eu estava passando, quando eu consegui ter esse discernimento. Então, é ser forte, ser constante e corajosa, né? O Senhor, ele nos compara como algo assim. Ele nos dá essa força. Não é que ele nos dá, nós temos essa força. Eu sempre digo assim, na igreja, a gente tem costume de dizer assim, nós, mulheres, somos feitas do osso, da costela. Vocês, homens, foram feitos do barro, né? Começaram ali do pó, mas nós já fomos formadas do osso duro ali da costela, e daí os irmãos sempre dão risada, mas não deixa de ser uma verdade, né? Nós temos uma força dentro de nós, que é a força do próprio Deus, que a gente não consegue nem imaginar. Aonde a gente pode chegar sabendo usar essa força e buscando essa força, porque essa força ela precisa ser buscada, né, na presença de Deus todos os dias. É todos os dias. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga todos os dias. Ele não disse me siga, ele disse todos os dias. Tome a sua cruz todos os dias e me siga. Então é essa mensagem que eu deixo para as meninas, né? É isso aí, sejam fortes, corajosas, constantes. Muito obrigada, que sejamos fortes, corajosas para o nosso dia. Foi uma delícia conversar contigo. Eu amei. Paz, privilégio estar com vocês. É muito bom começar o dia dessa forma. Eu tenho certeza que as meninas aqui amaram também. Vou deixar para vocês aqui o meu devocional. Ah, tá. Muito bom. É do Charles Spurgeon. Dia a dia com o Spurgeon, manhã e noite. Todos os dias aqui tem uma palavra na parte da manhã e na parte da noite. De janeiro a dezembro. É muito bom, meninas, esse devocional. Vocês precisam aderir para vocês adquirir. É muito bom. Já vamos deixar aqui, depois as meninas podem... Eu vou pôr no grupo ali a fotinho dele, vocês não vão se arrepender, isso que é uma preciosidade. Ai, perfeito. Obrigada, Gé. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Beijo para vocês. Beijo, beijo.